Olá, a gente começa o Plano Aberto de hoje falando sobre os novos direitos dos trabalhadores domésticos. No mês passado, o Conselho Deliberativo de Amparo ao Trabalhador publicou no Diário Oficial da União uma resolução que regulamenta o seguro-desemprego para empregados domésticos demitidos sem justa causa. O benefício será de um salário mínimo pago por até 3 meses. O trabalhador precisa ter tido vínculo de no mínimo 15 meses nos últimos 2 anos. Essa nova medida faz parte da Lei Complementar 150, que regulamenta as mudanças na Constituição feitas pela PEC das Domésticas de 2012. E para falar sobre essa proposta de emenda à Constituição e a nova lei que regulamenta os direitos dos trabalhadores domésticos, eu recebo aqui no estúdio o advogado especialista em direito público, Daniel Caldas. Olá, Daniel, seja bem-vindo ao Plano Aberto. Obrigado pelo convite. Olá, Vitor, tudo bem? Bem. Daniel, antes da gente falar do seguro-desemprego em si, quais foram as mudanças trazidas para o trabalhador doméstico pela PEC das domésticas? Meus cumprimentos aos telespectadores, ao Vitor. A PEC das domésticas, que originou a Emenda Constitucional 72 de 2013, procurou igualar em direitos e assegurar as garantias aos trabalhadores domésticos que já eram garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais. Nesse sentido, alguns dos direitos que já eram garantidos a esses trabalhadores urbanos e rurais, que não eram estendidos aos trabalhadores domésticos, agora passam a valer. O trabalhador doméstico, a ele era assegurado, por exemplo, o 13º, salário mínimo, férias, aposentadoria, enfim. No entanto, alguns outros foram complementados, como por exemplo, a regulamentação da jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais, o adicional noturno, a hora extra de pelo menos 50%, o seguro-desemprego, o próprio fundo de garantia, além de outros. Então, essa PEC das domésticas procurou assegurar a esses empregados domésticos os direitos que já eram assegurados ao trabalhador urbano. Então, quais trabalhadores se encaixam como domésticos? Perfeito. A Lei Complementar 150 estabelece que empregado doméstico é aquela pessoa física que trabalha em ambiente familiar, ambiente residencial, em atividade não lucrativa por mais de 2 dias da semana. Então, se é a pessoa física, a atividade exercida no ambiente familiar, na residência do empregador, sem finalidade lucrativa e por mais de 2 dias por semana, ela se encaixa nessa condição de empregado doméstico. Como exemplo, podemos citar a babá, o cuidador de idosos, a lavadeira, a passadeira, o jardineiro, o motorista também se encaixa nessa ocasião. E o mais importante é estabelecer que não pode haver atividade, não pode haver fim econômico naquela atividade daquele empregado doméstico. Por exemplo? Temos como exemplo, no caso de empregados domésticos, a babá, a cozinheira, a passadeira, o motorista, o jardineiro, todos aqueles que no âmbito residencial prestam serviço sem finalidade econômica. Suponhamos que a empregadora ela forneça quentinhas, por exemplo, e por diversas vezes ou algumas vezes ela solicita aquela empregada doméstica que ele faz o trabalho de lavar, passar, para poder atender algum cliente, fazer pedidos, despachar, embalar ou até mesmo cozinhar aquele alimento. Evidentemente não traria nenhum problema na questão laboral das partes, mas quando a empregada doméstica deixa de atuar sem finalidade econômica e começa a ajudar a empregadora por uma atividade que tem fim econômico, ela deixa de ser considerada empregada doméstica e passa a ser considerada trabalhador urbano, desconfigurando a relação laboral de empregada doméstica. Então, Daniel, para o trabalhador doméstico passar a ter direito a esses benefícios, deve haver um vínculo empregatício. E para haver esse vínculo, quais seriam as regras? Via de regra, o vínculo se comprova pelo contrato de trabalho, pela assinatura na carteira de trabalho, na CTPS, e essa obrigatoriedade de assinar a carteira de trabalho já foi determinado a partir de agosto de 2014. Não obstante, caso o empregador se negue a fazer um contrato ou se negue a assinar a carteira, o que resta é realmente comprovar que essa atividade ela exerça por mais de 2 dias, ou seja, 3 dias ou mais, no ambiente familiar. E que se trata de uma pessoa física. Então, atendendo aos requisitos lá da Lei Complementar 150, de que é uma pessoa física que presta serviço por mais de 2 dias por semana, mesmo o empregador se negando a cumprir algumas obrigações, isso poderá ser comprovado posteriormente na Justiça do Trabalho.
Daniel, no caso do seguro-desemprego, o que o empregado doméstico precisa fazer para ter direito ao seguro? Perfeitamente. No caso do seguro-desemprego, que é um direito garantido, né, que foi garantido a partir dessa emenda constitucional 72 de 2013, como fundo de garantia, além de outros, é justamente por um lapso temporal de 24 meses, comprovar sua atividade durante aquele tempo, fazer pelo menos 15 contribuições. Ou seja, o empregador ele tem que fazer 15 contribuições para a Caixa, no caso do FGTS, para que esse empregado, a partir desse prazo de 24 meses de atividade, possa ter direito a esse seguro-desemprego posteriormente, caso venha a ser dispensado, sem justa causa. Sim, essa contribuição é de responsabilidade do empregador, né? Sim, o empregador ele tem que depositar, a partir da emenda constitucional 72, 8% do salário daquele empregado na conta da Caixa Econômica Federal a título de fundo de FGTS. A partir desse momento ele está fazendo o fundo que, quando dispensado, o empregado terá direito àquele benefício. Quando dispensado, só sem justa causa, Sem justa né? causa. No caso, ele não tem direito ao seguro-desemprego. Dispensado sem justa causa, comprovado os 24 meses de atividade e 15 contribuições, ele tem direito ao seguro-desemprego. Ok. Daniel, sobre o Simples Doméstico, como que ele vai unificar esses novos pagamentos aí para o empregado doméstico? Bom, o que acontece é que a Lei Complementar 150, ela estabelece quais são realmente, qual o percentual que tem que ser depositado a título de direitos e garantias. A lei estabeleceu que o empregador tem que pagar 8% a título da remuneração, 8% da remuneração a título de FGTS, 8% de INSS, 3,2%, né, indenização pela rescisão sem justa causa e 0,8% do seguro-acidente. Tudo isso vai dar 20% do salário daquele empregado. Então o empregador todo mês tem que fazer esse depósito para garantir esses direitos. Não obstante, como todos nós sabemos, isso envolve cálculos, enfim. E não seria viável que toda família, todo empregador, contratasse um contador para tal. Então, dessa forma, o governo procurou, de uma forma simplificada, garantir que o empregador efetue esses pagamentos. Então, o empregador vai até o site da Caixa Econômica Federal ou o site do governo, busque essa guia que é simplificada, que já vem todos os benefícios juntos, e faz pagamento de forma facilitada. Em lotéricas, bancos, até mesmo a possibilidade de fazer por telefone. Então, na verdade, esse Simples é uma forma unificada, simplificada do empregador garantir aqueles direitos que a lei assegura. Sim, é uma guia única de responsabilidade do empregador. Sim, ele vai entrar no site, né, da Caixa Econômica Federal e buscar o local onde isso está regulamentado e fazer o seu cadastro, o cadastro do empregado, retirar essa guia para poder efetuar o pagamento. No caso, o empregado consegue ter acesso, consegue acompanhar se os pagamentos, se as contribuições estão sendo feitas conforme a lei determina? Sim, agora também foi regulamentado no sentido de que o empregador tem que oferecer essa informação para o empregado. E a possibilidade, inclusive, do empregado também se cadastrar e receber por mensagem de telefone quando o fundo de garantia foi depositado. Sim, e qual a punição para os empregadores que não cumprirem as novas exigências da lei? Olha, o empregador que não cumprir as exigências da lei, não assinar a carteira do empregado doméstico ou deixar de cumprir tudo o que a lei determina, ele pode pagar multa. No caso, se não assinar a CTPS do empregado doméstico, ele pode pagar uma multa que começa por volta de R$800, R$805, se eu não me engano. Não obstante, se ele não cumprir a lei, ele pode ser demandado em juízo depois e além de ter que pagar tudo o que a lei determina, pagar advogado, custos processuais e responder na justiça e na vara do trabalho. E como que o empregado pode denunciar caso o empregador não esteja cumprindo a lei? É muito importante que o empregado doméstico saiba que não é só ele que pode fazer essa denúncia, qualquer pessoa pode denunciar quando o empregador não cumpre com suas obrigações. Qualquer pessoa pode ir até uma delegacia regional do trabalho ou alguma superintendência, né, até mesmo o Ministério Público do Trabalho, e fazer essa denúncia. Nesse caso, o empregador ele vai ser notificado, possivelmente pelos Correios, com data e hora certa para poder apresentar a carteira de trabalho e os documentos relacionados àquele contrato de trabalho. Se estiver irregular, ele vai ser solicitado que regularize a situação e podendo até, inclusive, pagar uma multa ou sofrer as penalidades da lei, como já foi falado, responder um processo judicial e ser demandado na Justiça do Trabalho posteriormente. Ok, Daniel, agradeço a sua participação, os esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Nós vimos que a nova lei estabelece muitos direitos
tanto para o trabalhador doméstico quanto para o empregador, né? E eu peço que numa outra ocasião você volte aqui para a gente abordar todos esses direitos. Agradeço o convite, muito obrigado, estou à disposição para novos encontros. Obrigado. E no nosso blog nós preparamos um material que traz todos os direitos dos empregados domésticos que já estão em vigor. Acesse lá tvufop.blogspot.com.br.